E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. E hoje nós estamos começando já com um canal novo. Então, atualiza a URL do canal. Por causa dessa mudança de canal, nós perdemos o nosso nome do canal antigo. Provavelmente vai ficar disponível um novo nome, uma nova URL personalizada daqui a um mês, porque tem algumas norminhas lá do YouTube que precisam ser ajustadas, né? Então, por enquanto, o nome do canal é um hash super estranho, mas, bom, os links vão estar na descrição e tudo mais, que o pessoal que estiver vendo isso porque veio nas recomendações ou coisa assim, ou assinantes antigos, porque a gente conseguiu mover o canal, na verdade. Então, não é mais o meu canal, a gente conseguiu separar e mover para o canal específico do grupo de estudos. Então agora não está mais misturado com as minhas coisas, né? Por que a gente fez isso? Porque quando a gente começou o grupo de estudos, a gente não sabia se ia dar certo. Eu mesmo não acreditava que ia durar mais do que 3 meses ou coisa assim. E no fim deu super certo, a gente já está com mais de 100 vídeos do grupo de estudos. Então a gente falou, vamos tirar do meu canal e vamos deixar separadinho, bonitinho. E mais focado, né? Mais na linha do Go, você não ter que ver vídeos pessoais meu ali no meio dos vídeos de estudo do grupo. Então a gente conseguiu separar, mas o efeito colateral disso é que todas as URLs mudaram. Não dos vídeos, mas dos canais em si. E se você estava assinando o canal do grupo de estudos para ver os meus vídeos, então é só ter paciência que eu vou fazer re-upload deles. E aí, e precisa, claro, assinar o meu canal e não o canal do grupo de estudos apenas. Então também vai estar os links na descrição. E por enquanto os links são feios mesmo. Não dá para fazer nada por enquanto. Bom, e hoje nós vamos ver uma explicaçãozinha mais simples sobre ponteiros, porque na semana passada a gente viajou, né? Foi aquela explicação super avançada de cópia de stack, enfim. Hoje nós vamos fazer uma explicação mais simples sobre o uso de ponteiros, para gente, para quem ficou boiando, poder brincar um pouquinho e se divertir também. Então nós já temos os exemplos aqui do grupo de estudos, alguns exemplos antigos até, que a gente já falou disso várias vezes, né? E vamos escrever um exemplo simplesinho aqui usando ponteiros. Vamos fazer o mais básico, né? Então eu vou criar uma variável, eu vou chamar de valor, e ela vai ser um string, certo? E aí, para mim fazer um ponteiro, vamos botar algum valor nessa string, né? Tá muito. Vamos colocar algum valor mesmo. Teste de ponteiro. E aí nós vamos fazer um ponteiro para essa variável. Para mim fazer isso, eu vou chamar de p de ponteiro. E aí eu vou pegar esse e, né? E esse e vai me dar o endereço da variável valor. Então, o P aqui nesse caso, o que ele é? Ele é um ponteiro que aponta para valor. Ó, o Visual Studio já está mostrando lá, né? Var P asterisco string. Isso está dizendo que o asterisco quer dizer que é um ponteiro para string. E nós podemos até usar essa variável, né? Por exemplo, fmt.print, print ln p. Ele decidiu que ia falhar. O Visual Studio Code está falhando comigo só quando eu preciso dele. Então, poxa. Olha, eu estou bem de digitação hoje, hein? Import fmt. Ok. E vamos testar isso, né? cd 0.
Ah, olha lá, eu cometi um errinho. Que erro que foi que eu cometi? Isso aqui é um ponteiro, né? Então ele imprimiu o endereço do ponteiro. Para ele imprimir o texto mesmo, eu tenho que resolver o ponteiro. Eu tenho que colocar um asterisco ali. Vamos tentar de novo. Ah, agora sim. Olha lá, né? Macaco velho, mas continuo cometendo os mesmos erros. O... Quando você tem um ponteiro e você manda imprimir ele na tela, você tem que resolver esse ponteiro, senão você vai imprimir, na verdade, só um endereço, que tá certo, né? É um endereço. Então, só para a gente recordar, quando você tem um asterisco na frente, isso é um ponteiro. Eu poderia ter feito assim, poderia ter feito esse cara aqui assim, né? Var p é um ponteiro para string e depois feito um p aqui assim. Ele ia aceitar eu colocar o p aqui, o igual e simplesmente o valor, mas isso é um formato que algumas ferramentas vão chiar, vão dizer que tá feio o código, e estaria feio mesmo. Então, enfim, vale a pena manter o código um pouquinho mais bonito. Pessoal, quer comentar alguma coisa de ponteiro? O pessoal tá meio calado hoje. Ítalo, quer falar alguma coisa? Não, não, tá tranquilo. Eu, já o teu acrescentar, eu me pronuncio. Legal. Bom, enfim, o ponteiro significa que você está apontando para o endereço de memória. Então, esse P aqui, na verdade, ele está apontando para o endereço de memória do valor. Se eu vier aqui, vamos fazer uma experiência aqui. Então, o valor aqui tem esse texto dentro dele, certo? P está apontando para o valor. Se eu alterar o conteúdo de P, se eu vier aqui e fazer assim, teste, e daí eu colocar aqui valor, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai alterar o P, mas ele não vai alterar o P em si, ele vai alterar para onde o P está apontando, que é para valor. E aí quando eu tentar imprimir o valor, ele vai ter alterado esse cara aqui. Bom, se eu não cometi nenhum errinho, dá para a gente testar isso. Ah, olha só, o erro que eu cometi foi que eu tentei passar um ponteiro, né? Eu tentei passar um ponteiro para string de ponteiro. Eu tentei passar uma string para um ponteiro de string. Isso funcionaria no C, se eu não me engano, faz tempo que eu não preciso fazer isso. Mas a forma fácil de resolver isso no C seria isso daqui, que eu acho que no Go não vai funcionar, porque eu não posso passar para o Go um endereço de uma constante. Se eu não me engano, eu não consigo fazer isso. Vamos testar, eu acho que isso não vai funcionar. Não, ele ainda está bravo comigo. Olha lá, né? Não Aí pode eu acho que tem que mesmo. botar a palavra-chave string e o Eu teste vou. entre aspas lá dentro das chaves e tal, né? Você diz assim, um ponteiro para string. Eu acho que isso também não vai funcionar. Não, com o e-comercial mesmo, não? Não, aí você está convertendo, eu falo botar entre Você diz chaves. assim? Isso, e botar entre chaves lá, não vai não? Ah, você diz assim? Isso, Não. Acho que isso aqui vai dar um erro de sintaxe, na verdade. sei lá. Não vai funcionar nem a sintaxe isso aqui. Olha lá, ó. É a mesma coisa. Dessa forma não vai funcionar. É, o que seria. Agora aqui, sabe qual é o truque aqui? É resolver o ponteiro. A gente teria que Sim, fazer sim. isso aqui, ó. Eu não me lembro se é resolver o ponteiro assim ou resolver o ponteiro assim. Eu acho que é com asterisco.
esses testes de borda a gente faz bem menos, não precisa. Ah, olha lá, era exatamente isso. Eu lembro exatamente da gente ter, num outro grupo de estudos, a gente ter resolvido esse mesmo problema com essa mesma solução. E agora a gente vem aqui e comete os mesmos erros. Sério, gente, o grupo de estudos não pode ser às 10 horas da noite, eu não aguento mais. Eu tô programando desde manhãzinha. Bom, então o truque foi, de novo, resolver o ponteiro, porque aí nós estamos mandando teste para o endereço, né? E aí tá, beleza, ele vai entender que, beleza, você quer o endereço, então vou te mandar para valor. Bom, vamos ver utilizações mais práticas do ponteiro, né? Nos outros exemplos aqui, a gente tem umas utilizações mais práticas e um pouco mais elegantes também do que ficar simplesmente movendo variável. Esse aqui, por exemplo, a gente tem essa struct, que a gente chama de obj, na falta de um nome melhor, e ela tem um membro aqui que é valor, que é uma string, value, né? Aí a gente tem duas funções, a update e a update2. E a diferença entre elas é que uma vai receber obj, né, por ponteiro, e né, que é por referência, e a outra vai receber pelo valor, ou seja, quando ele for chamar update2, ele vai fazer uma cópia de obj, da instância que tiver de obj, e quando ele for chamar update, ele vai simplesmente passar por referência, então aqui ele vai passar só um ponteiro, né, uma referência. Qual que é a diferença disso? É que neste caso, que você está passando como um ponteiro, você consegue alterar o valor. E aí, por isso a minha confusão, né, que aqui você não precisa resolver o ponteiro, porque você já está passando ele como ponteiro. Então, aqui você vai alterar o valor. O obj vai vir com o valor e aqui você vai alterar ele porque você está passando como referência. E nesse segundo caso, que você está passando como cópia, ele não vai alterar o valor de obj. Ele vai alterar para dentro da função, ou seja, quando você fizer, ele vai alterar o da cópia, né? Então ele vai aceitar isso daqui, mas quando ele for imprimir aqui embaixo, value2 não vai ter efeito nenhum, ele vai imprimir o valor original, porque ele não alterou, né? Ele vai imprimir o valor que estava lá. Vamos testar isso? Vamos lá. Então, cd cd e1 go run main.go. Olha lá. Valor original. Aí a primeira função alterou, e a segunda, que era a primeira update, e a update 2 não conseguiu alterar, porque ela recebe como referência, né? Referência não, ela recebe como cópia, e aí ela não consegue passar esse valor aqui para dentro dela. Por isso que aparece duas vezes o valor 1, né? Uma aqui e uma aqui, mas não esse valor 2, porque ele não consegue alterar. Vamos ver mais um exemplo? Rapidinho. Aqui tem um exemplo um pouquinho mais explicado. E aqui, em vez de você passar, você ter funções que são membros do objeto, né? Elas são funções soltas, né? Funções que simplesmente estão no mesmo arquivo, então eles têm acesso a essa variável, mas eles não são funções do objeto, né? Funções da estrutura. Eles são funções normais que recebem por parâmetro aqui, né? A instância de objeto. E do mesmo jeito da outra, quando ele recebe a instância, é a mesma coisa. Se veio como ponteiro, ele consegue alterar. Essa string, por exemplo, veio como ponteiro, o v vai poder ser alterado aqui tranquilamente.
Mesmo exemplo aqui, só que aqui com formas diferentes, né? Esse aqui está passando o endereço. Então, esse aqui é interessante. V é um ponteiro de string. O que nós estamos fazendo aqui é trocando o V pelo ponteiro de ao x. Então a gente está trocando o endereço por outro. Esse outro exemplo aqui, ele está pegando o endereço, resolvendo ele e aí alterando o valor. São duas formas diferentes de você alterar uma variável. Você pode alterar o endereço do ponteiro, mudando o endereço, apontando para outro lugar, ou você pode alterar o valor que ele está se referindo. Né? Aqui um exemplo passando por valor, que não altera nada, porque é uma cópia, né? Sempre que você passar sem ser um ponteiro, é uma cópia. E aqui o teste de tudo isso, que a gente pode rodar, só para ver que não quebra, ou que não deve quebrar. Né? Olha lá. Bom, esses exemplos estão todos lá no nosso repositório do grupo de estudos, e o link vai estar na descrição do vídeo, como de costume. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai bater mais um pouquinho de papo no nosso Out of Recorders, jogar um pouco de conversa fora e fazer o upload desse vídeo. E se você tiver dúvidas com ponteiros, quiser bater papo com isso, porque é um assunto complicado e que não se esgota, a gente já conversou de outras situações em que ponteiros é interessante, como no tratamento de JSON, por exemplo. Comenta no vídeo, ou se não, manda, fala com a gente pelo Telegram, no nosso grupo, ou, enfim, Slack, Facebook, a gente está por aí nas mídias sociais. E é isso aí, galera. Até mais.